Olá, olá! Seja muito bem-vindo ao Pode Acontecer, o podcast das histórias que aquecem o coração. O meu nome é Tiago Gonçalves e hoje tenho comigo uma personalidade incontornável do mundo da moda à escala global. Fátima Lopes nasceu no Funchal, na Ilha da Madeira, e veio para Lisboa com 23 anos para se lançar no mundo da moda. Mas antes disso, deixa-me partilhar contigo que chegou a estudar turismo e trabalhou como agente de viagens e guia turística em virtude da sua facilidade para falar outros idiomas. Em 1992, lança a marca Fátima Lopes e cerca de 4 anos mais tarde abre a sua primeira loja internacional, na Cidade da Luz, em Paris, claro está. Em 1999, torna-se no primeiro português a integrar a Paris Fashion Week e já conta com mais de 40 desfiles consecutivos na Semana da Moda em Paris. Fátima Lopes conta também com várias condecorações, entre as quais deixa-me partilhar contigo o grau de comendadora, atribuída pelo presidente Jorge Sampaio, da Ordem Infante Dom Henrique. Já vestiu a seleção nacional mais ou menos, não é mais ou menos, já vestiu a Seleção Nacional durante 7 anos e conta também com coleções de calçado, joias, tapeçarias, azulejos, canetras e tem o seu próprio perfume, repara bem, o Be Mine. É também importante referir que o ano 2000 foi muito importante para a carreira de Fátima Lopes, uma vez que, uma vez mais, atraiu a atenção da imprensa a nível mundial ao desenhar e desfilar em Paris com o biquíni mais caro da história. Feito de ouro e diamantes, estava avaliado em qualquer coisa como $1 milhão. A sua carreira conta com mais de 30 anos. A Fátima é uma mulher sonhadora, não tem medo de arriscar, não tem medo dos desafios nem das críticas. E este aspecto é particularmente interessante. O que eu também posso partilhar contigo? Ganhou durante 9 anos consecutivos o Prémio 5 Estrelas, sendo, portanto, a personalidade escolhida pelos portugueses na categoria Criadores de Moda. Mas agora, mais do que me estares a ouvir a mim, aliás, vamos dar as boas-vindas a alguém que eu admiro imenso e que me deixou tão feliz quando aceitou o meu convite para vir ao Pode Acontecer, que é a maravilhosa Fátima Lopes. Olá, Fátima. Bem, muito obrigada. Esta apresentação é de quem fez os trabalhos de casa. Verdade. E de alguém muito simpático. Só por aí já agradeço, cá está. Muito obrigado, Fátima, por aceitar o meu convite. E gostava de começar por lhe perguntar como é que foi para uma menina crescer na Madeira, numa época muito diferente daquela que vivemos atualmente e com tantos sonhos para cumprir. Como é que foi esta altura de adolescência e criança? Bem, eu tenho da Madeira as melhores memórias. Sobretudo porque eu acho que vivi tudo nos momentos certos. Eu fui criança e brinquei. Eu fui adolescente e vivi tudo o que é suposto se viver na adolescência. Com muitos amigos e acho que a Madeira se presta muito a isso. Os sítios pequeninos faz com que as pessoas estejam mais próximas. E, sem portanto, dúvida, eu guardo até hoje. Nós temos um grupo do WhatsApp hoje em dia, que é engraçado, que são as amigas da vida para a vida. Que vem dessa altura? Sim, desde sempre. Nós, há pouco tempo, eu estive no Funchal a passar o Natal e todos os anos, nem que seja uma vez por ano, há o jantar das amigas da vida para a vida. Portanto, eu guardo isso. Aliás, eu não consigo pensar, nem quero, alguma coisa de negativo. Nem quer. Não quero. Não se foca no negativo nunca, Não, nunca. Portanto, a Madeira, para mim, tem as melhores memórias, as que eu guardo são essas, e tem esse lado de amizade, de núcleo fechado, de boas intenções, de bons amigos, de partilha. Acha que foi esse momento que lhe deu a base necessária para os desafios que a vida lhe foi apresentando, que é normal que aconteça? É assim, tem este lado bom de amizade, mas depois tem o lado mau de ser uma ilha e das oportunidades. Da consciência que eu sempre tive, que se quisesse alguma vez seguir aquele sonho que nasceu comigo, não nasceu um dia, nasceu comigo quando eu nasci e que foi crescendo com a idade, foi crescendo. Portanto, eu tinha a noção de que se eu quisesse segui-lo, eu tinha que ir embora. Sempre mas acho que isto também é muito típico das ilhas, de ter o mar em toda a volta, ter a consciência de que... O mundo está lá fora. Eu não posso meter no carro e ir a algum sítio. Se eu quiser, eu tenho que entrar num avião
e tenho que deixar tudo para trás. E eu tinha muito essa noção. Tinha noção, nunca tive medo. Não teve medo de deixar tudo para trás? Nunca. Eu sempre fui muito maluca e eu acho que a idade também ajuda a sermos inconscientes. Quer dizer, eu não percebia nada de moda quando decidi vir para cá a seguir o sonho da moda. Mas quando é que percebeu Mas que eu ia... tinha essa noção. Eu tinha noção que tinha um sonho, mas que não percebia nada do assunto. Muito bem, mas isso também não a impediu. Não. Ok, mas quando é que percebeu que, muito bem, eu quero moda e vai ser por aqui? Não, eu comecei por, e como disse há pouco, eu comecei por trabalhar em turismo. Eu direi que foi a minha escola de vida, não de moda, mas de vida, porque eu, muito nova, era responsável de grupos de 50 pessoas. E super tranquila, não se preocupava com isso. Numa altura em que não havia internet, não havia telemóveis, e eu ia como guia de grupos, ou seja, eu tive a sorte de trabalhar em turismo, eu digo sorte, porque foi mesmo. Naquela altura não havia, ou seja, o mundo, para promover os hotéis, os destinos, para se promoverem, promoviam através dos agentes de viagens. Certo. Ora, eu trabalhei 4 anos em turismo, em 4 anos eu conheci o mundo, porque eu era convidada para ir a todo lado, fazia sempre parte de grupos de agentes de viagens do país inteiro, e o divertido disto tudo é que nós éramos convidados com tudo oferecido e tratavam-nos super bem, como podem imaginar. Claro. Para depois também levarem lá outros grupos, com certeza. Ou seja, claro. Eu primeiro ia como convidada e depois vendia o projeto em si, e muito novinho eu já fazia isto, organizava grupos e levava-os comigo, ou seja, eu fazia tudo de A a Z. Emitia os bilhetes todos à mão, porque naquela altura fazia-se tudo à mão. Eu lembro-me de passar uma noite inteira. Fátima, não hoje é? Hoje em dia clica-se num botão. Mas eu lembro-me de passar uma noite inteira a emitir bilhetes para um grupo de 50 pessoas em que eu ia como guia. E isso foi maravilhoso, porque eu de repente aprendi, eu acho que sempre tive um bocadinho isso, de ser a líder. Em criança eu tenho amigas que ainda há dias me diziam isso. Já se via a Fátima líder. Que eu só brincava se eu fosse a mãe, se eu fosse a professora, se eu fosse a médica, se eu não brincava. Portanto, eu sempre tive um bocadinho isso. Mas, na verdade, eu gostava desse lado de levar as pessoas comigo, e fui guia de variadíssimos grupos, de variadíssimos destinos. E tinha que me desenrascar. Quase que foi essa escola que a preparou para o mundo, não é? Eu acho que sim. Ou seja, que isso quase que lhe deu as bases para depois aquilo que viria a fazer, até porque a Fátima, no início da carreira, e corrija-me se eu não estiver certo, mas viajava muito para ver as coleções e peças que fossem diferentes. Claro, para ter consigo, mas isso também me ajudou, por isso é que eu digo que foi a minha escola de vida. Certo. Porque, para já, eu aprendi, eu acho que a primeira viagem que eu fiz como agente de viagens... Foi onde? Foi ao Brasil. Uau, começamos logo em grande. Foi ao Brasil e foi uma viagem de sonho, porque foram vários destinos. Eu lembro-me de estar em São Paulo, vários destinos, Rio, São Paulo, Nordeste. Faziam um tour. Por vários sítios. E eu lembro-me de chegar a São Paulo e eu falava inglês, francês e alemão corretamente. Agora o alemão já me esqueci de quase tudo, mas na altura falava muito, muito bem alemão. E convidaram-me logo para ficar lá, porque não havia ninguém... Quem dominasse. O alemão, ninguém sabia, no Brasil ninguém sabia corretamente como eu falava. E eu percebi que, de repente, eu teria lugar, eu poderia fazer o que eu quisesse, onde quer que fosse. Se eu já não tinha medo, isso também despoltou mais esse meu lado de aventureira. E eu, quem tem 2 mãozinhas e uma cabecinha, não morre à fome. Portanto, fizesse o que fizesse, eu seria capaz de fazer. Fátima sempre acreditou muito em si, não foi? Nós temos que acreditar em nós. Nós temos que acreditar em nós. E temos que... Mas eu acho que sempre fui muito feliz em tudo aquilo que eu fiz. Eu sempre fiz com prazer. Quando eu passava uma noite inteira a emitir bilhetes à mão, não era uma chatice. Eu estava entusiasmadíssima porque no dia seguinte eu ia entrar num avião e eu ia com o grupo, onde quer que fosse. Portanto, nunca foi... Nunca ninguém me pagou horas extraordinárias. Que era isso na altura. Nunca ninguém me pagou, nem eu nunca quis que me pagassem. Portanto, eu fazia por prazer e por gosto. Hoje em dia às vezes dizem, trabalhas essas horas todas porque trabalhas para ti. Sempre foi. Não, porque quando eu trabalhei para outros, eu também o fazia. Portanto, tem muito a ver connosco. E com aquilo em que nós acreditamos já de base, não é?
aquela coisa de trabalhar 40 horas por semana ou 35, isso para mim não... Também não sei o que é, lamento, mas também... Faz uma confusão imensa o que é trabalhar 35 horas. Não sei o que é isso, nunca soube. Mas isto, voltando um bocadinho atrás, o turismo foi a minha escola de vida, porque eu aprendi, onde quer que eu fosse, eu era a responsável. E eu tinha que resolver os problemas, os meus e os do grupo. E isso fez com que toda a vida eu tivesse essa consciência de que eu tinha que resolver. Quase que o turismo a preparou para ser uma líder, não é? Porque turismo atualmente é empresária. Deu-me alicerces. Certo. Deu-me bases para o que quer que corra mal na minha equipa, com a minha equipa, a responsável sou eu. E a Fátima resolve. Eu assumo sempre. Não interessa, eu digo muitas vezes, não interessa de quem é a culpa. A culpa é nossa. E nós temos que resolver. Se uma coisa corre mal com um cliente, eu tenho que resolver. Não importa quem cometeu o erro. A responsável sou eu e sou eu que o vou resolver. Portanto, acho que o turismo me deu esta formação, quase que um curso de como liderar. Princípios básicos de liderança, equipas, não é? E liderar equipas, porque claro. Liderar equipas não é mandar, não é dar ordens. Eu não Isso é outra coisa. sei dar ordens. No dia que eu tenha que dar ordens, eu já não consigo trabalhar com essa pessoa. Eu sou incapaz de dar ordens. Mas também, se for preciso, significa que a pessoa não é a correta para trabalhar comigo. E, portanto, o caminho será outro, não é? O caminho será outro. Muito bem, então, trabalha primeiro como agente de viagens e guia turística, mas depois, aos 23 anos, decide arriscar e vir para Lisboa. Como é que foi esta altura? Quando chega a Lisboa e pensa, sim senhora, é pela moda e eu vou construir carreira aqui. Quais é que foram os primeiros passos? Porque eu ouvi dizer que teve quase como uma concept store, a Versus, não foi? Sim. Fala um bocadinho sobre isso. Eu há pouco dizia que eu tinha consciência que não percebia nada de moda. Eu sabia desenhar, tinha muitas ideias, mas fazer uma coleção é preciso perceber do negócio em si, porque há o lado artístico e há o lado do negócio em si. Sim, não nos podemos esquecer que isto é também um negócio, não é? É. Aliás, é preciso pagar contas, e claro. se não for negócio, então vai durar uns dias e não vai acontecer. Claro. Eu aqui tenho que fazer justiça a uma pessoa que faleceu há pouco tempo. E talvez ele tenha sido o responsável por eu ter arriscado e ter ido embora, ter atravessado o Atlântico para hoje em dia estar sentada aqui nesta cadeira a falar de moda. Ele chamava-se Ricardo Aragão, que foi um grande amigo meu. E foi a primeira pessoa que me falou da moda nacional. Isto porque ele foi para a Madeira fazer tropa. Isto foi muito engraçado, éramos miúdos. E a mãe dele trabalhava em moda cá e ele queria entrar nas Manobras de Maio e ele falou-me do evento que se chamava Manobras de Maio, que era uma coisa que de repente me fez abrir os olhos e sonhar. As Manobras de Maio aconteceram, curiosamente, foi o que me fez sonhar. Curiosamente, eu nunca entrei nas Manobras de Maio, mas foi isso que me fez vir para cá, porque era um evento para amadores, qualquer pessoa podia participar, e eu decidi vir para cá porque eu queria entrar nas Manobras de Maio. E depois cheguei cá, percebi que, havia um percurso a fazer, e esse percurso a fazer chamava-se Experiência, que eu decidi que não ia perder tempo com cursos, não façam isto que eu estou a dizer. Tirem o curso. Tirem os cursos, mas naquela altura eu achava que eu não queria perder tempo, eu queria perceber como é que se fazia no mundo dos grandes. Eu queria perceber como é que os profissionais internacionais faziam e, portanto, eu estava habituada a viajar. Claro, já tinha essa escola do mundo. Eu tinha essa escola do turismo. E, na verdade, eu comecei Paris, Milão, Londres, tudo o que havia capitais de feiras de moda. Claro. Eu, todos os meses, estava num sítio. Mas para quê? Para se inspirar, para ir beber daquela cultura? Qual é que era o intuito quando viajava para essas capitais? Era perceber o negócio em si. Perceber, eu não tinha nenhuma experiência nem de negócios e muito menos de moda. Portanto, eu precisava perceber como é que é uma coleção.
é composta por quê? Como é que se constrói, Como é que se constrói? Claro. E isto às vezes as pessoas não têm noção, não chega só a ter ideias, as ideias eu tinha, é preciso saber como é que se monta um negócio. Eu era muito nova, portanto eu tinha 23 anos quando vim para cá, portanto eu não tinha bases nem de formação profissional, nem sequer de idade, nem empresarial, muito menos. Claro. Portanto eu comecei por perceber como é que no mundo dos grandes se fazia. E foi assim que eu, durante 2 anos, praticamente, andei por aí. Mas nessa altura ainda não desenhava as suas próprias peças. Nada. Comprava de outras coleções e Eu vendia comecei, em Lisboa. exatamente. Aliás, eu decidi abrir, na altura, estamos a falar em 1991. Não, 90. 1990, porque a Fátima Lopes criou a sua marca em 92. Exatamente. Em 90 foi quando abri a Versus. Exatamente. E a Versus abriu com multimarcas. Era uma concept store? Foi das primeiras concept stores, que agora está na moda. Agora sim. E eu trazia, por exemplo, de Londres, eu ia buscar, eu tinha uma coleção giríssima de relógios que chamava High Tech Designs, que era uma coisa incrível, única. Que não havia nada cá, quer dizer, era assim uma coisa disruptiva. Tinha carteiras, tinha óculos, tinha relógios, era tudo, enfim, naquela altura 100% vanguardista. De Milão eu trazia roupa e de Paris também trazia roupa. Aliás, eu trouxe Jean Paul Gaultier, ténis de saltos altos naquela altura. Impensável à época. Era impensável, portanto, e tenho ainda hoje em dia clientes que têm peças minhas dessa altura. Porque isso foi uma coisa que sempre a caracterizou. O seu público sempre lhe foi muito fiel, não é? Acompanhou de forma muito presente o seu trabalho. E acho que isso é um dos maiores indicadores que tem, não é? O facto de ter um público que a tem acompanhado ao longo destes anos. Mas já lá vamos. Portanto, tem a Versus e depois, de repente, como é que começa a criar as suas próprias peças e a pensar, deixa-me cá pôr isto à venda para ver como é que corre? Na verdade, eu, quando comecei a fazer essas coleções, eu tinha 2 marcas, uma em Londres e outra em Paris, que quase, curiosamente, em simultâneo, pouco tempo de diferença, me convidaram para desenhar para eles. Porquê? Porque eu, quando comecei a fazer, quando abri a Versus, em simultâneo eu comecei a desenhar algumas coisas só para mim. E era isso que eu usava. E era diferente de tudo. A Fátima usava essas peças que desenhava? Essas peças que eu desenhava, mas não dizia que eram minhas e não dizia a ninguém, mas, portanto, usava. Não dizia porquê? Porque não tinha confiança ainda. E um dia, quando me perguntam que marca é que é, e eu começo a dizer que é meu, nessa altura eu recebi esses 2 convites, um em Londres e outro em Paris. Espera lá, cá há aqui alguém interessado. E eu comecei a pensar, espera lá, isto... E então decidi, uma época, só se passaram 2 anos, a brincar foram só 2 anos, a Versus só durou 2 anos, foram 4 coleções, e eu decidi comprar tecidos e fazer umas peças, não lhe chamei Fátima Lopes, chamei-lhe Versus, e pus à venda junto com as outras todas, sem dizer que eram desenhadas por mim, para testar mercado, para perceber se realmente eu tinha capacidade para isso. Eu era maluca, mas não tanto. Eu queria perceber se realmente eu acreditava em mim, mas se os outros acreditavam. E essas peças que eu fiz venderam-se em segundos. Portanto, foi posto na loja e vendeu-se tudo. E era então a prova de que a Fátima tinha que ir por aí. Ok. E então, em setembro de 92... No Convento do Beato? No Convento do Beato. Apresentei a primeira coleção e a partir daí nunca mais parei. Pronto, nunca mais comprei uma peça de roupa na vida. Portanto, tudo o que veste é Fátima Lopes. 100%. Muito bem. Então, a Fátima Lopes começa a sua carreira em Portugal, com imenso sucesso, mas há um dia em que pensa, vou para Paris. E em 99, abre uma loja em Paris. 99 foi o primeiro desfile em Paris. Desculpe, 96. 96 abre a loja em Paris. Exatamente. Porquê Paris? Porque eu, quando comecei na moda, comecei logo a fazer, portanto, eu quando em 92 abri a loja, em simultâneo comecei as feiras que eu costumava ir comprar, comecei a ir para lá vender. Estamos a falar de feiras profissionais de moda. Claro. E eu comecei a primeira que eu fiz, fui para um espaço que quando eu me inscrevi como portuguesa, puseram-me no pior sítio, no sítio da indústria. Por ser portuguesa? Por ser portuguesa, na altura. Portugal era conhecido pela indústria. E eu cheguei lá e montei um stand em placas de aço inox,
com uma roupa que era extraterrestre completamente para a Feira de Prêt-à-Porter, e a organização da feira veio imediatamente me pedir desculpa, porque aquilo não era para mim, e na estação seguinte passei logo para o Avant-Garde. Eu passei de indústria para o Avant-Garde. Bem, que salto, Fátima! E depois passei por uma coisa que se chamava Atmosfera, portanto eu fui subindo até chegar ao topo, e na verdade, portanto, eu já estava em Paris, eu já tinha clientes, ou seja, eu já vendia para Paris e para outros sítios, mas Paris foi o sítio que eu escolhi para vender, para ser o meu ponto de referência de venda. Quase que era a montra para o mundo, não é? Era mesmo, era completamente. Quando eu abri a loja em Paris, de repente abriu-se um mercado, todo um mercado que fez um pouco a diferença e chamou a atenção de muita gente. Um dia estava eu aqui na Moda Lisboa, no final de um desfile, e aparece-me assim um tipo com ar diferente de tudo, muito gordo, todo vestido de preto e de saia, com ar giríssimo, e que me disse: eu sou Marc Ronzier e eu vim cá para te conhecer porque eu quero ser o teu assessor de imprensa. Em Paris? Em Paris. Portanto, ele veio de Paris, cá, para me dizer isto. Eu, na altura, já tinha uma assessora de imprensa, com quem eu não me entendia, porque não falávamos a mesma linguagem. Foi a altura certa para mandar embora. E eu, de repente, perguntei-lhe: mas como é que tu me conheces? Ele disse: eu sou fã da tua loja em Paris e eu acredito que nós podemos trabalhar juntos e acho que deves entrar na Fashion Week em Paris. Portanto, foi ele a primeira pessoa que me disse que eu devia entrar na Fashion Week em Paris. E o que é facto é que entrou em 99. E, portanto, isto foi para aí em 97, para aí em 98. Começámos a trabalhar logo a seguir. E eu fui a primeira cliente dele, porque ele nunca tinha trabalhado... A cliente portuguesa? Não, ele começámos juntos. Ele nunca tinha trabalhado de todo? Ele nunca tinha trabalhado de todo. Okay. Ele queria ser assessor de imprensa. A Fátima também arriscou bastante com ele, porque ele não tinha experiência. E há pessoas que às vezes, há dias ouvia um disparate de alguém que dizia: ela teve a carreira que teve porque teve um grande assessor de imprensa. Tornou-se um grande assessor de imprensa, não era? De imprensa. Começámos juntos, éramos dois miúdos. Ele acreditou em mim e eu acreditei nele. Ele acreditou que eu seria a pessoa certa para o lançar a ele. E vice-versa. E, portanto, nós éramos dois miúdos à descoberta. E tudo começou assim. Fátima, não acha que é precisamente essa ousadia que a permitiu conquistar? Porque repare, de certeza quando foi para Paris lhe disseram isso é impossível. Claro, desde sempre. A sério? Sempre. Então, quando eu disse que ia começar a desfilar em Paris, que eu ia entrar no calendário da moda em Paris, eu só ouvi risos. Porque as pessoas achavam, primeiro porque nunca ninguém tinha tentado, achavam que era impossível. E inclusive ganhei alguns inimigos à conta disso, mas isso também não interessa nada. Os inimigos ficam para trás. Não, isso não interessa nada. A verdade é que ninguém acreditava. Eu acreditava, o meu assessor de imprensa em Paris acreditava, que o fez vir a Portugal para me conhecer. E nós ficámos amigos e irmãos para a vida. E na verdade nós começámos um percurso juntos. Claro, mas como é que a Fátima se sentia e reagia quando lhe diziam: Fátima, isso não vai correr bem, não é possível? Eu ria-me e dizia: ok, então vamos ver. E esta foi sempre a minha forma de estar. Não acreditam? Ok, temos pena. Eu acredito. E eu vou. Se correr mal, paciência. Eu acho que eu nunca me vou arrepender por alguma coisa que eu tenha feito. Ou nunca não me vou arrepender por alguma coisa que não tenha feito. Porque fez Posso tudo. me arrepender por alguma coisa que eu tenha feito. E se eu pudesse voltar atrás, fazia muita coisa diferente. O quê, por exemplo? Quem diz ao contrário está a mentir. Eu acho que só se diz que voltaria atrás e faria tudo igual. Se calhar quem fez pouco. Quem fez pouco. Porque quem faz muito comete muitos erros. Claro. E eu cometi-os. E fazem parte do caminho. Não é possível não cometermos erros. Nem é suposto. Não é suposto, e também não vale a pena nós estarmos a dar conselhos. Eu já dei por mim a dar conselhos daqueles que já me tinham dado a mim e que eu não ouvi. E só quando me estampei ao comprido é que percebi: ok, eles tinham razão. Porque eu acho que há sempre um percurso que tem que ser nosso. Nós temos que vê-lo. E temos que errar. Eu gostava de não ter tido que errar, mas infelizmente
Eu acho que, sobretudo, não teria confiado em algumas pessoas, porque há pessoas muito dissimuladas que têm muito jeito para nos dar a volta e para nos enganar. E quando eu pensava que era muito esperta, estava a ser completamente enganada. Ninguém é tão esperto ao ponto de não ser enganado. Claro. Porque há sempre alguém com... Segundas intenções, digamos assim. Com más intenções. E há pessoas que têm muito jeito para as disfarçar. E eu... Aprendeu a detectar essas pessoas. Isto é, hoje em dia, se chegar alguém ao pé da Fátima, claro que isto não pode ser generalizado, mas com intenções menos boas, já lhe é mais fácil perceber. Talvez hoje em dia eu já não confie assim, às cegas. Aprendi a ser mais desconfiada. Mas não quer dizer que não vá ser enganada outra vez, porque isso não é possível. Ninguém está livre. Ninguém está livre. E dou por mim hoje em dia a me lembrar de frases de amigos mais velhos, quando eu dizia que burra que eu fui, como é que eu caí naquilo. E dizem-me, calma, não é uma questão de burrice, é uma questão de acreditar. É a vida a acontecer. E eu quero continuar a acreditar. Eu não quero ser aquela pessoa que desconfia de tudo e todos, mas neste momento já é um bocadinho diferente. Já tenho um bocadinho um pé atrás, já... O que será que esta pessoa já quer? não acredito cegamente, já... E perdoar? Perdoa com facilidade? Não perdoo. Essa é outra frase. Foi muito pronta, Fátima. Não perdoo, ponto. Essa é outra das minhas facetas que as pessoas ficam chocadas. Não fiquei. Eu ouço muitas vezes alguém dizer, eu perdoo, mas não esqueço. Eu sou exatamente ao contrário. Eu não perdoo, mas esqueço completamente. Guardar mágoas, guardar rancores, é coisa que eu não guardo. Porque não lhe acrescenta nada. Perdoar é dizer, tudo bem, ok, dá outra face. Não dou. Não dou outra face a ninguém. Fazem uma vez. Só fazem duas se eu não souber. Mas a partir do momento em que eu descubro, não fazem mais nenhuma. Eu sou amigo do meu amigo, porque eu costumo dizer que quem entra na minha vida por bem nunca mais sai. Quem entra por mal, entra por aqui, entra por uma porta, sai pela janela e nunca mais volta a entrar. Porque eu perdoar, não perdoo. Estamos a falar de coisas graves. Com certeza. Coisas pequeninas, não sou nada de época, já nem me lembro. Claro. Não é de se prenderem por menores. Não. E se me disserem desculpa, já passou. Já passou. Agora, maldade, não sou capaz de se alguém fazer alguma coisa propositadamente para prejudicar. Traições por ganância, e eu fui vítima de várias. Sobretudo, se calhar, este setor é bastante propício a isso, não é? Eu acho que todos são. Não, mas é um setor muito glamouroso. Quando as pessoas querem, são invejosas, maldosas, e quando vale tudo para atingir os objetivos, só que não vale. Para algumas pessoas vale, eu sei. infelizmente. Mas a verdade é que hoje em dia não há uma mágoa que eu guardo. Essas pessoas são transparentes. Ou seja, vive a vida de forma muito leve. Cada vez mais. Cada vez mais. Houve anos que eu não diria isto. Guardei, ou seja, durante muitos anos houve situações que eu, se visse essas pessoas, ainda ficava enervada. Hoje em dia são transparentes, não existem mesmo. E agora penso, mas eu fui-me chatear porquê? Porque nós só devemos dar importância a quem tem importância. A verdade é que essas pessoas não têm importância nenhuma. Mas ensine-me, por favor, como é que isso se faz? Idade, tempo, mas acredito que um dia chegamos a este ponto. Se nós aprendermos a gostar de nós, sobretudo, porque primeiro nos chatearmos faz rugas. Isso é péssimo. Isso não é opção. Isso não é opção. Nos chatearmos, depressões, graças a Deus, vou bater na madeira, porque é uma coisa que eu não sei o que é e acho que é sério demais para brincar e com isso não brinco. Claro que sim. E cada vez mais eu aprendi a não dar importância ao que não tem. E eu posso dizer que chorei muito na vida por coisas que agora digo, porquê? Isso é de sermos peixe. Nós os dois somos do signo peixe, acho que vivemos tudo muito intensamente. Mas para quê? Não valia a pena. Agora, olhando para trás,
Passou, tudo Mas, ó Fátima, passa. imagina que alguém a desilude, não fica a remoer nas coisas. Porquê que aquela pessoa fez aquilo? Fiquei durante muitos anos. Hoje em dia não. Consegue passar? Hoje em dia só penso, coitadinhas, porque na verdade são pequeninas. Quando se inveja o que os outros têm, significa que são muito pequeninos. E que não estamos a fazer o nosso próprio caminho. Não, e não vão a lado nenhum, porque não vão mesmo. Porque nós só conseguimos ser felizes, só conseguimos atingir os nossos objetivos se nós nos dedicarmos à nossa vida. Eu não tenho tempo para me preocupar com a vida dos outros. Porque a sua chega-lhe muito bem. Sei lá o que é que os outros fazem, não quero saber. E isso eu aprendi, eu quando fui para Paris, e me diziam, mas de repente como é que é possível competir com aquelas marcas? E eu nunca me preocupava com... Eu, a brincar, às vezes dizia que eles, por exemplo, uma Chanel, se calhar gastava mais em maquilhagem do que eu num desfile inteiro. Como é óbvio. Claro. Não era possível competir pelo lado financeiro, pelo poder das maiores multinacionais de moda do mundo. Mas porque é preciso que se diga que a Fátima estava ao lado, e está ao lado, das maiores do mundo. A minha concorrência era essa. Mas a verdade é que eu nunca tive medo de competir pela qualidade, pelas ideias e pelo design. Isso nunca tive. Claro, mas quando não temos as mesmas armas, neste caso que é os milhões das multinacionais, competimos com o quê? Olha, vou contar uma história engraçada que aconteceu uma vez. Uma vez eu fiz um desfile em que o tema era o Polo Norte. O meu desfile era 2 dias antes da Chanel. E, portanto, o tema era Polo Norte, nós fizemos uma decoração toda, era tudo branco, o cenário todo branco, com LEDs brancos, havia neve falsa no chão, tudo aquilo era um cenário giríssimo, achei eu. Maravilhoso. E fiz o meu desfile e em termos de coleção correu lindamente, a imprensa gostou muito. Eu estava super feliz. Passado 2 dias liga-me esse tal Marc Ronzier, meu assessor de imprensa, e diz-me: Fátima, a Chanel tem exatamente o mesmo tema que nós. Então, mas é depois, eles são depois. 2 dias depois. E eu perguntei, e como é que foi? Ele disse, la différence, c'est l'argent. A diferença é o dinheiro. E eu digo, então, como assim? Eles trouxeram icebergs da Islândia. Eles montaram icebergs dentro do Grand Palais, e foi até hoje o cenário mais icónico de sempre da claro, moda. Trazendo icebergs da Islândia. E foi uma coisa incrível. E nós rimos os dois ao telefone. Não, isso é anedótico mesmo. Eu já cá estava, já tinha vindo embora. E nós fartámos de rir, porque em relação à roupa, eu diria, eu gosto mais da minha, e deixem-me ser pretenciosa nesse aspecto, porque eu gostava mais da minha mesmo. Não, é uma opinião, claro, exatamente. Agora, a diferença era o dinheiro, porque nós fizemos um cenário de LEDs e de neve falsa e tudo, e eles trouxeram icebergs da Islândia. E da Fátima era mais sustentável. Mas nós rimos com isso, porque, ou seja, nunca houve uma competição em termos financeiros, era impossível, claro, e eu tinha essa consciência, mas em termos de originalidade e ideias, não é comparável. E Paris não compara dessa forma. Não há aquela coisa de que este é melhor do que aquele. Portanto, as coleções são todas diferentes, cada um organiza o seu evento, não é tudo no mesmo sítio, a cada um num sítio diferente. Mas porque há vários polos, não é? Cada um faz o seu desfile num sítio diferente, e eu tive 21 anos nisto, foram 43 desfiles disto. Ninguém quer saber o que é que o vizinho do lado está a fazer, eu quero lá saber o que é que eles fazem. Portanto, nós desfilávamos durante 9 dias seguidos, de hora a hora há um desfile, e cada um faz o seu trabalho, cada um está no seu canto. Não há aquela coisa do que é que ele vai fazer, eu tenho que fazer melhor. Não me interessa o que é que os outros fazem. É muito diferente. Nunca me interessou. Claro. E, portanto, essa tem sido a minha mentalidade desde que eu entrei na Fashion Week de Paris, em 1999. Portanto, a partir daí, nunca eu estive preocupada com o que faz o vizinho do lado. O meu caminho é este e eu sigo. E muitas vezes perguntavam-me qual era o meu objetivo e sempre foi me superar. A si própria, não aos outros. Não, os outros não me interessam. A cada desfile eu dizia, e agora? Este correu tão bem, e o próximo? E o próximo. Sobretudo porque, quando se pensa que em Paris há 90 e tal desfiles durante uma semana, que ultimamente eram semanas de 9 dias, 90 e tal desfiles, mais ou menos 10 desfiles por dia. Fora os extras. Isto só em Paris. E
eu conseguia ter sempre, que graças a Deus, toda a vida tive salas cheias, com imprensa do mundo inteiro. Não é pelo poderio financeiro, porque eu não fazia publicidade, portanto, e há esse lado de que as marcas que fazem publicidade compram, claro, entre aspas, garantem a imprensa, presença, garantem claro, a presença. Claro. Eu nunca fiz. Eu nunca comprei uma página de publicidade. Portanto, eu nunca comprei jornalistas. Os jornalistas iam assistir ao desfile porque vinham à procura de coisas diferentes. Tinham um interesse real. De coisas diferentes. E isso ninguém me pode tirar. Eu acho que essa conquista, esse gostinho pessoal de saber que as pessoas vinham pelo meu trabalho, que se divertiam, que as críticas, quando eram positivas, eram efetivamente pelo meu trabalho, porque eu não estava a pagar a ninguém. Portanto, porque as pessoas gostavam mesmo. As pessoas gostavam mesmo. E por isso eu antes que digo que não tenho que provar nada a ninguém, porque eu acho que, primeiro eu tive que provar a mim, e isso, eu sou muito exigente comigo própria, e às vezes ainda me questiono, será que fiz bem feito? Tenho que fazer melhor para a próxima. E, portanto, esse lado eu sempre tive. Ou seja, se alguém que a crítica do trabalho sou eu, do meu, mas ao mesmo tempo, eu hoje em dia estou em paz comigo. Eu já não tenho essa necessidade de... Eu já não quero ser a melhor do mundo. Eu, durante muitos anos, eu queria... eu tinha uma necessidade de fazer sempre mais e mais e mais e mais e mais. E agora a minha necessidade é ser feliz, fazer aquilo que eu gosto. Continuo a me querer superar, óbvio, claro, sempre. Aliás, claro. O meu último desfile no Palácio de Queluz, no final eu estava a pensar, e agora? Como é que vai ser o próximo? Não é fácil. Mas de uma forma tranquila, eu digo, eu vou fazer melhor. Eu tenho que fazer melhor. Mas sem uma pistola apontada à cabeça, não é ninguém que me obriga. Sou eu que quero. E que acredita em si. E que acredito. E acho que é possível. Portanto, porque eu gosto muito daquilo que faço. Isso nota-se. É uma paixão. É uma paixão. Não acha que às vezes o que falta é precisamente vivermos a nossa paixão? Quando vivemos a nossa paixão, o caminho é muito mais leve. Trabalhamos e ficamos cansados naturalmente, mas aquilo alimenta-nos. Claro. Claro que estarão pessoas a ouvir e a pensar, pois, nem toda a gente tem essa sorte. E eu tenho essa noção e agradeço todos os dias por eu ter essa sorte de poder fazer, ou seja, de poder ter como profissão a minha paixão. Mas, Fátima, não acha que foi a Fátima que criou esse caminho? Ou seja... 100%. Não é? Ou seja, disse-me que tem a sorte de... Mas tem a sorte de... A porque sorte foi dá à procura... muito trabalho. Ai, dá mesmo. Mas tem eu digo isso tantas vezes. Mas tem a sorte porque criou esse caminho. Porque, repare, ninguém a obrigou aos 23 anos a vir para cá e a teimosamente dizer... Não, eu vou criar a marca Fátima Lopes. Sim. Passado 4 anos, não, eu vou para Paris. Passado mais 3 anos, não, eu entro na Paris Fashion Week. Repare, isto é muita teimosia positiva. É muita teimosia. E isso, teimosa eu sou. E o não só porque sim, não. Portanto, eu acho que na vida nós temos que acreditar em nós, mas também temos que saber o que é que gostamos, e nem sempre também, eu vejo muitos crianças, adolescentes que ainda não sabem o que é que gostam, e é tão importante saber. É muito importante sonhar, mas também é muito importante ter noção que se nós não formos atrás dos nossos sonhos e não trabalharmos muito, mas muito, mas muito. Não gosto nada de ouvir as frases que se ouvem agora, que não estou para viver para o trabalho. Eu vivi para o trabalho, talvez grande parte da minha vida. Não me arrependo. Continua a viver? Acho que talvez já não, porque neste momento acho que já conquistei a noção de que consigo fazer de uma forma diferente. Uhum. Mas precisamos de muitos anos para isso. Não me arrependo dos anos em que dediquei quase que a 100%, que me dediquei a vida ao trabalho, apesar de muitas vezes ter deixado para trás um lado pessoal que deixei. Acha que de algum modo o facto de ter trabalhado tanto a fez perder algumas oportunidades a nível pessoal? Pelo caminho ficaram vários casamentos. Se os meus ex-maridos me estão a ouvir, sim, dediquei, mas também nunca enganei ninguém.
Sempre foi muito transparente, não é? Toda a vida eu fui muito clara. Paris era a coisa mais importante do mundo. As coleções, até aparecer a pandemia e eu perceber que, afinal, não era a coisa mais importante do mundo. Afinal, eu sou muito mais importante que isso. O meu bem-estar, ou seja, o meu dia-a-dia, a tranquilidade do meu dia-a-dia. Nada se sobrepõe a isso. Sem ter datas marcadas, porque durante 21 anos eu terminava um desfile e já tinha a data marcada para o seguinte. E isso condicionou grande parte da minha vida, não há dúvida nenhuma. Foram 21 anos condicionados a isso, em que nada era mais importante. Até porque, e é importante que as pessoas que nos estão a acompanhar percebam isto, a moda é cíclica. De 6 em 6 meses, volta tudo ao zero. Zero, literalmente. E por muito que se trabalhe, por muito que se construa uma coleção maravilhosa, se a seguinte não for assim, estamos a destruir 6 meses de vendas. E cuidado que as vendas, se não houver vendas, não há negócio, não há forma de sustentar empresas. E, portanto, isto tem metade de arte, como todas as artes, tem o lado de negócio e tem que ser sustentável. Claro. Mas agora perdi-me um pouco, já não... Estávamos a falar da pandemia, que foi com a pandemia que ganhou a consciência de que há coisas mais importantes do que o trabalho. Exato. Portanto, durante 21 anos nada era mais importante. Eu fiz o último desfile em fevereiro de 2020, passados 15 dias, fomos todos para casa. Portanto, chegámos ao final do desfile em Paris e não deixei sequer a imprensa entrar nos bastidores, já estávamos cheios de medo, já os manequins já estávamos de máscara e já estávamos todos a medo. E voltei para Portugal e a partir daí, como um desfile é sempre organizado com 6 meses de antecedência, fomos todos para casa, eu não organizei o seguinte. Claro, pois. E também não organizei o seguinte, porque é sempre com 6 meses, e comecei-me a perceber que afinal, espera lá, não o mundo não acabou. Exato. E de repente eu estava tão mais tranquila. A pandemia foi tão má para tanta gente. E de repente para mim afinal não era assim tão mal, porque eu nunca parei de trabalhar. Eu lancei a sério o meu site de vendas online. Nunca deixei de trabalhar, estive sempre super ocupada, super animada. E enquanto as pessoas estavam deprimidas em casa e de pijama, eu estava a trabalhar e muito animada. E de repente eu não tinha aquela coisa de que dia X tens que estar em Paris, tens que organizar e tens que alugar uma sala e tratar de equipa disto, equipa daquilo. E era... No final, os últimos anos, eu dei por mim a pensar que aquilo era uma obrigação. Já não tirava tanto prazer assim do processo? Não, era uma obrigação, porque já não era novidade nenhuma. Ao fim de 40, sim, ao fim de 40 desfiles. 43 desfiles. Não era novidade nenhuma e era uma obrigação. E eu de repente dei por mim, ok, eu vou fazer desfiles em Lisboa, que é um prazer imenso. Eu vou ter 1000 pessoas, entre amigos, clientes, porque os jornalistas também são amigos, em Paris não eram. Certo. Em Paris eram estranhos, eram pessoas, alguns eu já conhecia. Claro, por força do hábito, não é? Mas não eram amigos, claro. Portanto, os amigos estão cá. E eu não sou obrigada a fazer no dia X, eu posso fazer no dia Y. Claro. Se naquele dia não me dá jeito, eu mudo para a semana seguinte. Há uma coisa muito interessante que é a Fátima não integra a Lisboa Fashion Week. A Fátima faz os seus próprios desfiles, independentes. Eu fiz Moda Lisboa e Portugal Fashion durante muitos anos. Claro. Aliás, eu fiz tudo. Eu fiz a Moda Lisboa, depois fiz o Portugal Fashion, de uma altura que eu fazia os dois, e depois deixei a Moda Lisboa e optei pelo Portugal Fashion, e depois saí do Portugal Fashion e agora faço os meus. Mas não é mais difícil? Claro, eu tenho que pagar as contas. Claro que a vantagem dessas organizações é poderem integrá-los a custo zero. Claro que as coleções, cada um tem que pagar as suas, claro. Mas o evento em si custa muito dinheiro e a maior parte dos criadores não estão interessados. Claro. Agora, o feedback é outro. Se o evento for meu, é um evento meu, com o meu público a 100%. São os meus amigos, são os meus convidados. Claro. A imprensa vem só para mim e para a minha moda. E eu faço onde eu quero, na data que eu quero, com quem quer, horário que eu quero. Claro que tem a desvantagem de eu ter que pagar as contas, obviamente. Mas o ambiente é outro.
ao fim de 30 e tal anos de carreira, já vou no 32º. Em setembro deste ano, não é? Em setembro, portanto, 31 e pouquinho. Está quase aos 32. Eu acho que não me fazia sentido fazer parte Claro. de grupos. Enfim, apesar de ser muito mais difícil, é muito mais, por um lado, aliciante, e o retorno é diferente, completamente claro. diferente, claro. Muito bem. Estou a adorar a nossa conversa, Fátima. Vou agora convidá-la a jogarmos um jogo. O pode acontecer e aconteceu. Foi aquilo que lhe expliquei há bocadinho. Bora lá! Ora, muito bem. Adoro essa postura. Vou-lhe pedir então que tire 3 cartas de forma aleatória e nessas cartas estão desafios, coisas engraçadas. 1, Ora, cá está. 2 E mais uma. e 3. Muito bem. Muito obrigado. Ora, muito bem. Vamos aqui ver. Ai, vou beber o chá que ainda não bebi. Vamos começar por esta. Qual a última música que ouviu antes de vir para aqui? É que viemos juntos, por isso não é fácil. Ai, não me lembro. Última música. Não me lembro mesmo. E eu tenho uma coisa terrível. Que é o é, quê? o que quer que eu ouça fica-me na cabeça de mal, de bom ou de mau. E às vezes de mau ainda fica pior e não sai. Mas acho que a última música que eu me lembro foi do vencedor do The Voice, Ok. que eu vi esta manhã na RTP. Ok. Foi um programa, não foi? Eu acho que sim, acho que foi um programa, porque também apanha qualquer coisa. Mostraram o vencedor, porque eu ontem estava muito cansada e não vi o final. Comecei a ver o programa, não vi o final. Ok. E fiquei curiosa para saber quem tinha vencido. Muito bem. Mas agora não me lembro qual era a música. Muito bem, mas foi o essa. vencedor do Voice. Foi Sim, essa. senhora. Fátima, se conseguisse comunicar com outras espécies, qual é que seria? Mas não podia comunicar com outras espécies. Olha, eu sou peixinho, vou dizer um peixinho. Pronto, maravilha. Eu também. Ora, se pudesse viajar para outra época, no tempo, que época é que escolhia? Pelo glamour Sim. da moda, os anos 50. Muito bem. Faz todo o sentido, tendo em consideração a pessoa que é. Muito bem. Ora, gostava agora de lhe perguntar, ao longo destes 30 e quase 2 anos de carreira, é normal que nem todas as críticas sejam sempre positivas. Claro que não. Não é? Como é que a Fátima reage quando uma crítica é menos positiva? Como é que se reage a isto? Olha, eu quando comecei na moda, remei sempre contra a maré, porque eu vinha da Madeira, de estar de biquíni, de topzinhos, calçõezinhos, mini-saias, era normal. Portanto, eu nunca tive nenhum tabu em relação ao corpo. Quando cheguei cá, essa era a minha mentalidade. E, portanto, a minha moda foi logo apelidada de sexy. Ponto. E, portanto, eu era a sexy. Que para mim não era nada disso. Para mim era simplesmente natural. Claro. Para mim o corpo não é para esconder, é para valorizar. Portanto, desde muito cedo, eu tinha quem me amasse e quem me odiasse. Nunca fui indiferente a ninguém. E, portanto, não havia ninguém que dissesse mais ou menos. Não. Ou amavam, ou odiavam. E, Mas eu portanto, acho que esse é o melhor indicador que pode desde ter. sempre, eu ouvi críticas que até às vezes davam-me vontade para rir. Porque eu pensava às vezes, coitadinhas, mas as pessoas não têm noção. Agora fala-se muito do empoderamento feminino. Na verdade é que muitas mulheres naquela altura não faziam isto ou aquilo por medo de serem criticadas. Eu nunca tive isso. Pelo contrário, eu achava graça e houve uma altura da minha vida, no início eu acho que me divertia a chocar. Depois não me preocupava coisíssima nenhuma. Eu sabia que ia chocar e sabia que ia agradar. Portanto, Mas não é bom chocar, eu gosto. Eu acho que é giro. Eu hoje em dia não faço nada para chocar, faço Sim, simplesmente ok, o que me apetece e me faz feliz, mas também não faço nada com medo de chocar. Ou seja, Chocar, chocou. Chocar, chocou, temos pena. Portanto, porque eu acho que o que naquela altura faltava era uma autoestima, porque estou a falar de mulheres e também de homens. Uma autoestima ao país. A si próprios. Claro. Porque havia uma cultura de ter medo de fazer diferente do vizinho do lado, ter medo de ser olhado de lado. Eu nunca. Aliás, eu aprendi, eu às vezes vou na rua e dizem-me, olha, que ele está a olhar para ti, eu não vejo.
Porque eu aprendi a não olhar e a não ver. Isto em todos os sentidos. Portanto, aprendi ao longo da minha vida que a mim só me interessam as críticas quando são construtivas. Claro. E eu não sou a dona da razão. E se Claro. fizerem uma crítica construtiva, fico a pensar, se calhar tem razão. Porque há críticas construtivas. Vou refletir um bocadinho, não é? Vou refletir e às vezes até posso dizer, olha, até tem razão. Sim, senhora. Agora, criticar só porque não têm coragem de fazer, criticar só porque não conseguiram fazer, lamento. Não me preocupa minimamente, até me dá vontade para rir. Essa é a verdade. Adoro. Não acha que, se calhar agora isto já não é verdade, mas durante muitos anos Portugal não foi um país criador. Ou seja, a Fátima, quando vai para Paris, se calhar resulta do facto de em Portugal não haver uma cultura de criação que na altura a Fátima queria trazer. Não havia e também, e sobretudo, por culpa da nossa indústria. Isso. Porque criadores nós temos. Sim, isso sempre tivemos. Num país tão pequenino, nós temos muitos criadores. Esta é uma frase que eu repito há muitos anos. Nós não somos uma capital de moda porque o país não quer. Porque nós temos criadores e temos indústria de grande qualidade. Como é que nos podemos Se tornar? houvesse sinergias, se houvesse união entre a indústria e os criadores, nós poderíamos ser um potencial poderíamos ser literalmente uma capital de moda, mas não somos porque a nossa indústria nunca acreditou nos criadores. Sempre preferiu trabalhar a feitio para as marcas internacionais. Em série. Nunca houve essa mentalidade de criar marca. Ou seja, a mais-valia da marca nunca foi vista por esse lado. Porque eu acho que a nossa indústria sempre se contentou, digamos assim, em ganhar pouco, mas em muita quantidade. Ou seja, os nossos industriais ganham muitos milhões porque produzem em grandes quantidades para os outros. Uhum. Está lá made in Portugal, mas é indústria. Certo. Porque as marcas são estrangeiras. Uhum. E eu tenho tanta pena que seja assim. A etiqueta made in Portugal vale mais hoje, não vale? Agora vale. Quando eu comecei na moda, Pois. eu escrevia... aliás, as minhas etiquetas diziam Fabriqué en Communauté Européenne. Fabricado na comunidade europeia. Estamos a falar há Mas eram quase 30 fabricadas anos aqui? atrás. Eram fabricadas em Portugal, mas eu tinha que escrever fabricado na comunidade europeia. Porquê? Porque se eu pusesse Portugal não queriam comprar. E isto eram os meus clientes lá fora que me pediam. E hoje em dia ao contrário. Hoje em Se dia é disser Portugal, exatamente ao contrário. Porque se nós pensarmos na União Europeia hoje em dia, há alguns países da Europa de Leste que não são vistos dessa Certo. forma. E, portanto, o Portugal hoje em dia é uma mais-valia. Mas eu passei pelas fases todas. Claro. do ser português. Não tinha, quando eu comecei na moda, a conotação que tem hoje. Claro. Eu era a portuguesa. o que não era bom na altura, se calhar. Nunca foi mau para mim, porque eles viam-me como a exceção. Quando eu comecei na moda, eu era la créatrice portuguesa. E muitas vezes me perguntavam, chegaram-me a perguntar, há portuguesas assim em Portugal? Eu dizia, claro que há. Não, diziam, não, mas é pas possível. Porque a ideia que havia de Portugal não era a realidade. Ou seja, havia uma ignorância gigante em relação ao que era Portugal. Portanto, eu vivi, depois aconteceu a Expo 98 e as mentalidades começaram a abrir. Boom, não é? Portugal começou a abrir-se ao mundo e depois eu acho que nós, portugueses todos juntos, de todas as áreas, começámos a dar cartas em várias situações. E de repente, Portugal começou a ser falado de uma forma diferente. Claro. E hoje em dia não há francês que não sonhe vir viver para Portugal. Aliás, vê-se agora. Vê-se. Não é? Fátima, tenho aqui uma curiosidade. Como é que foi receber a informação de que a Beyoncé quer um vestido seu? Há muita coisa que aconteceu em Paris em que eu muitas vezes já nem dizia cá. Porque, por exemplo, quando a Jane Birkin, que é o ícone que é em França, é idolatrada, aliás, faleceu há pouco tempo. Mas quando uma Hermès faz uma mala Birkin para a Jane Birkin e a Jane Birkin me escolhe a mim para durante 10 anos, eu fui a última pessoa a vestir a Jane Birkin para os espetáculos dela. Na altura eu dei essa notícia e ninguém ligou nenhuma. Portugal nem sequer, não foi notícia em Portugal. Portanto, eu aprendi a nem sequer dizer o que se passava comigo lá fora. Portanto, isso também era mais uma e eu não achei que fosse... Fátima, nunca pensei ouvir alguém dizer isso. Não, é verdade.
Não, é sério, eu não achei que Portugal fosse dar essa importância. Eu fiquei espantada com a importância que Portugal deu, porque eu já tinha vestido tanta gente conhecida em Paris e não tinha ideia que Avião de Cera era assim tão mais importante que as outras. Acho que foi também à altura, à conjuntura. Foi acho que talvez se ligava, à altura, sim. mas eu acho que fiz coisas muito mais importantes do que isso. O biquíni. Eu acho que isso foi muito, mas foi outra época também. Foi em 2000, o biquíni. O biquíni foi uma altura em que não havia redes sociais, não havia... Certo. Ou seja, o biquíni na altura foi informação mundial. E entrou para o Guinness. E essa sim foi notícia mundial e o país e o mundo deram importância. Foi também, eu há pouco falávamos em pagar contas, foi também muito bom para mim em termos financeiros, claro. Porque a empresa que patrocinou o biquíni de diamantes teve uma tão grande mais-valia profissionalmente que eles propuseram-se patrocinar os meus desfiles durante muitos anos em Paris. Portanto, foi ótimo a esse nível. Foi muito bom também a esse nível, porque eu costumo dizer que as parcerias só fazem sentido quando são win-win. Claro. Senão não é uma parceria. Eu ganhei muito, mas eles ganharam muito. Claro. E, portanto, eles apoiaram-me durante muitos anos em Paris. E ainda hoje em dia, depois disso, várias coisas aconteceram. A seguir ao biquíni veio a coleção de joias. E tanta coisa, canetas, azulejos. Mas as joias nasceram do biquíni, exatamente. Claro. E, portanto, normalmente, cada passo que eu dou, e às vezes, mesmo sem pensar, traz uma consequência atrás. E eu tento transformar essa consequência numa consequência muito positiva. E isso talvez seja o que fez a minha carreira. Porque eu nunca fiz nada estanque. O biquíni não foi uma jogada de marketing, mas não ficou por ali. Claro. Portanto, foi aproveitado. Alimentou, claro, um conjunto de negócios. E a partir daí, e isso é um pouco, e eu tenho a sorte, como eu dizia há pouco, a sorte dá muito trabalho, mas normalmente quando trabalho com alguém não trabalho só uma vez. E, portanto, a minha vida profissional tem sido sempre feita de parcerias. Acho que não há ninguém que possa dizer que eu não sou profissional naquilo que faço. Porque quando me empenho, quando aceito um projeto, seja ele qual for, é para me dedicar a ele. E isso faz com que umas coisas tragam as outras. Claro. São quase que bolas de fios que se vai puxando e vão trazendo outras, não é? Entrelaçadas outras. Claro. Porque uma carreira, o difícil muitas vezes é conseguir manter uma carreira. E não é achando que somos os melhores do mundo e já não precisamos de fazer mais nada que conseguimos fazer uma carreira. Uma carreira é feita de trabalho diário. Consistência. A conseguir todos os dias fazer sempre mais. E melhor. E nos atualizarmos, porque o mundo passa muito rápido. E cada vez mais a verdade de ontem não é a verdade de amanhã. É verdade. Nós temos que estar sempre muito atualizados. E então nos tempos que correm... Ainda mais. Temos que andar muito... Temos que correr, já não é andar. Temos que correr se quisermos estar, se calhar, no mesmo sítio. E esta é uma verdade que toda a gente tem que ter essa consciência, seja em que área for. Mas na área da moda, como dizia há pouco, a cada 6 meses volta ao zero. E volta ao zero já com grandes novidades, modificações. Claro. Os mercados, ao longo destes meus 31 anos de carreira, já vi tudo. Claro. E a forma de vender hoje em dia não é a mesma que era quando eu comecei. Uhum. Fátima, quando aceita um novo desafio, é mais de pensar ou sentir as coisas? Pensa no desafio ou sente se deve ou não ir por ali? Normalmente nunca digo nem que sim nem que não, sem ponderar. Quando digo sim, aí é sentir e pensar e é dedicar e é tudo. E eu gosto de me atirar de cabeça e trabalhar. Não estou à espera que os outros venham fazer o trabalho por mim. Claro. E sou muito de A a Z. Não me peçam para desenhar uma coisa que não vai ser produzida por mim, porque isso eu não faço. Nunca fiz um projeto
que não pegasse nele de início ao fim. E todas as peças com a etiqueta Fátima Lopes são desenhadas por si? Sim. Eu nunca tive um estagiário, um Criativo. designer, um criativo a desenhar para mim. Isso é coisa que eu não quero. Talvez seja essa a razão pela qual as pessoas dizem é uma peça Fátima Lopes. Porque há uma identidade. É o ADN da marca, está sempre ali. E isso acontece porque eu tenho uma equipa muito grande que trabalha comigo e há muitos anos. Inclusive tenho uma costureira que está comigo aos tantos anos de carreira que eu tenho, há 31 anos. E tenho várias pessoas comigo há 20 e tal anos. Portanto, tenho uma equipa, literalmente uma equipa. Gosto de liderar equipas. Mas eu não faria nada sozinha e preciso de bons profissionais. E estas pessoas eu nem preciso dizer às vezes muita coisa que elas já percebem o que é que eu quero. Mas a única coisa que eu faço sozinha é mesmo desenhar, criar. As coleções são 100% desenhadas por mim. De A a Z. E eu idealizo desde o tema, à escolha de materiais, ao desenho em si. E depois ainda faço outra coisa, que as peças são provadas em mim. E só depois é que vão para os manequins. É verdade, é verdade. Depois acrescento mais 10 centímetros e vão para as manequins. Mas eu tenho que sentir a peça em mim, portanto, o protótipo é feito, é provado, fico toda picada porque estou sempre a mexer e estou sempre a acertar. Os acertos do modelo até passar para a produção, claro, são feitos em mim. É mesmo muito pessoal. E acho que essa é uma das chaves do sucesso. E eu só faço aquilo que eu gosto. Eu não sei fazer uma coisa que eu não gosto. Não sei, não me peçam para fazer isso porque eu não sei. E isso é maravilhoso. Olha, Fátima, tenho aqui uma prenda para si que a Oguiti nos enviou, é a patrocinadora do Pode Acontecer, e enviou-lhe aqui uns chazinhos para depois... eu gosto muito de chazinhos. Eu sei que sim, tanto no inverno como no verão, não é? Tão bons. Portanto, tem aí para depois beberem, a relaxar um bocadinho. Olha, essa era de Natal. Olha, Christmas. Pronto, já sabe, agora depois em casa para relaxar um bocadinho. Obrigada. Ora, temos agora uma última pergunta que é a mesma para todos os convidados do Pode Acontecer. Aqui. Claro que sim. Que é, Fátima, qual o seu maior sonho? Ser feliz, sem dúvida nenhuma. E é aquele que eu sempre tive, desde muito criança. Eu sonhei com a moda. Nunca imaginei que conseguisse concretizar o que na verdade consegui. Já não tenho grandes sonhos em termos de conquistas. Não quero conquistar o mundo. Quero conquistar a minha felicidade. Com o meu lado pessoal, obviamente, com a família, com os amigos, Estou sempre aberta a novas amizades. Eu não sou... Há pessoas que dizem, já tenho os amigos suficientes, não quero mais. Não. A vida surpreende-nos e eu acho que ultimamente tenho construído amizades tão bonitas. Eu estou aberta para o mundo, estou aberta para a vida. Portanto, o que eu quero mesmo, o meu sonho neste momento, é só ser feliz. Tão bonito, Fátima. Olha, muito obrigada, adorei tê-la no Pode Acontecer. Por isso espero que possamos repetir esta conversa mais lá para a frente, porque de facto foi muito, muito bom tê-la aqui. Muito obrigada. Foi um prazer, foi giro, foi diferente e foi uma conversa mesmo de duas pessoas que se entendem. É Somos verdade. Dois peixinhos. É verdade, entendemos muito bem, não é? Acho que sim, acho que sim. Muito obrigado, Fátima. Quanto a ti que nos estiveste a acompanhar, agora é chegado o momento de colocar like, comentar e partilhar, já sabes, e também subscrever o canal. Encontramos-nos no próximo episódio do Pode Acontecer e até lá, lembra-te sempre que também pode acontecer contigo.